E aí, pessoas? Bom, trazer então a gente já fez um recap do primeiro dia, do segundo dia, né, desse Pro Tour Arthur Drift, e temos agora, né, de como foi o top 8, uma matriz de resultado, que é o que interessa, pra gente falar como é que é o impacto desse evento pro Standard, tá? Um ponto muito importante sobre esse Pro Tour, que eu acho muito bom da gente levantar, né, até antes de falar dos resultados, pensa que esse Pro Tour não resolve o Standard, ele é só um ponto de partida para como o Standard vai se desenvolver. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, está tendo um Super Qualifier no Magic Online, que já deve trabalhar com esse metagame do Pro Tour, e mais para frente também outras novidades que podem acontecer, né? Tem que lembrar, muita gente não tentou coisas novas porque tinha pouco tempo. Aquela coisa, você vai jogar um Pro Tour, premiação grande, ali $50 mil, tal, etc. Você acaba, né, você tem pouco tempo, foca para quebrar o draft, e desenvolve o construído um pouco mais devagar. Pós-Pro Tour, vamos, o que interessa agora é isso. Semana que vem tem um evento importante no Magic Online, por exemplo, e essa é a boa. Bom, nesse Pro Tour, né, esse foi o top 8, já tinha falado ontem. O vencedor foi o americano Matt Ness, de Domain Overlords, com uma lista que não tem muita coisa nova, se a gente for ver, né? A Ride's End é a única carta realmente importante ali, né, porque exilar é muito importante e tal. Mas então não tem tanta coisa nova. Se a gente pega esse top 8 inteiro, não tem tanta coisa nova assim. A gente pode até ignorar ele um pouco. Tem o deck do Kenta Harani, que é muito legal, tal, etc. Mas não é o nosso foco, né? A gente sabe esses decks que ganharam, mas a gente já estava preocupado com isso no suíço. O top 8 depois é mata-mata, vai seguindo para os números que a gente quer mensurar, quer trabalhar, né, com matriz de resultado. Não importa mais tanto o top 8, o que importa já era o que estava no suíço. E aí agora a gente se debruça sobre esses números de matriz de resultados, então o que foi bem, o que foi mal, a gente exclui os resultados do draft e vamos tentar construir quem foi bem nesse metagame do Pro Tour, né, que tinha, né, os 3 grandes decks, que eram Domain, Esper Pix e Gru, tá? Esses eram os 3 grandes decks, aí a gente precisa ver quem foi bem, quem foi mal, decks que podem ter surgido no metagame ou outros decks que ficaram um pouco de lado e tal, tá? Então eu peguei a matriz de resultado do Frank Karsten, tá? Ele posta no Twitter, eu vou linkar isso daqui no YouTube, tá? Pra você que estiver vendo aí pro YouTube. Eu até mandei no chat da Twitch também. E nessa matriz de resultado, então normalmente eu foco, mais do que nas porcentagens, eu tento ver os números de jogos. Porque, por exemplo, o deck do Ben Stark, né, o Orzhov, que ele jogou, tá com uma porcentagem muito alta, mas só ele jogou com esse deck. Então é um pouco mais difícil a gente falar como é que foi, porque tem a questão de quais metas ele pegou, quais metas ele não pegou, ele ter jogado bem e tal, etc. Então cai dentro de tudo isso. Quando o deck tem pouca gente jogando, a gente fica um pouco mais assim, mas conforme vai tendo mais jogadores, a gente tem mais números para trabalhar, a nossa amostragem fica muito melhor, e aí a gente manda uma dessa. Aqui eu dei um zoom com o Python mesmo, para ficar mais fácil, não estava conseguindo no navegador. Destaques que eu vou fazer. Primeiro, Azorius Control. Esse deck não teve tantos jogos assim. Teve 66% de win rate, mas ele tem um ponto interessante. Ele foi um deck que jogadores da Channel Fireball jogaram. Então o Cassis fez um bom torneio com esse deck, o Arne fez um bom torneio com esse deck. Então assim, pode ser uma das listas interessantes daqui para frente. Ele pegou esse meta com esses 3 grandes decks e teve números muito bons, né? Então ele teve bons números contra o Gru, contra o Esper ele ficou ali um pouco mais na média, contra o Domain ele não foi tão bem, mas foram poucos jogos aqui, e eu acho que dá para melhorar um pouco essa match, mas assim, dos 3 grandes, ele foi razoável, né? Eles falaram, né? O pessoal da Channel Fireball tava falando que a match contra a Gru era muito boa, e tem que lembrar, a Gru foi um dos decks que foi muito bem nesse evento, tá? A gente fala muito do Domain, porque ele ganhou, tal, etc, mas o Gru também foi muito bom. É melhor você ver. O Band Cage e o Selesnya Cage, eles têm alguns números que a gente também pode observar, apesar de uma amostragem baixa. Eu acho os decks de Cage muito interessantes contra Gru. Eu não gosto contra Pixie, eu não gosto contra Domain. É isso que me pega um pouco no deck. Mas eu acho que a gente tem um futuro. Inclusive, Gear Hulk GW, pra mim, foi a melhor carta que eu vi nesse Pro Tour. Tá? Não fez top 8 nem nada, mas foi a melhor carta do Pro Tour. Pra mim, sinceramente, o problema era o que ele tinha pra buscar. Mas a carta é espetacular, né? Eu falei ontem isso, se tivesse nas cores do Esper Pixie, essa carta teria quebrado completamente o formato.
tá? Então, assim, muito de parabéns. Aqui o usuário de artefatos teve 60%, né? Mas teve, sei lá, 2 pessoas jogando, tal, etc. O Azorius Omniscience teve 56%, né? Tem uma amostragem muito parecida com a do Azorius Control. Foi a galera do time do brasileiro Willi Edel que jogou, né? Do Cosmos. Uma parte deles jogou disso, uma outra parte jogou de BG. E números interessantes. Assim, não dá pra falar que são números ruins. É um deck que eu realmente quero ver jogando, tá? Não é um deck novo. Assim como o próprio Azorius Control. O Azorius Control não tem necessariamente nada muito novo. Eles só pegaram o metagame e falaram o que bate nessa metagame. Pô, Lockdown tá muito bom. A gente viu muito jogo que Lockdown foi uma ótima carta. Dia de Julgamento foi uma ótima carta também nesse evento. Então a gente pode ficar mais de olho em Dia do Julgamento, né? Tinha aquela coisa, pô, Sunfall é muito melhor que o Dia de Julgamento sempre. Meta mais rápido, não. Então o Dia de Julgamento foi muito bem. Acho que a Azorius Control puxou muito em cima disso. Esse Azorius Omniscience tem isso. O Mono Red foi bem. Números sólidos. Pode ter ajudado um pouco o Mono Red, que não tinha tanta gente assim, porque é aquela coisa. Quando tem muita gente com deck, tem a galera que que treinou, que se planejou com o deck, e tem a galera mais perdida, né? A galera mais de paraquedas. Mono Red eu acho que tem menos paraquedas do que o Gru, e isso pode ter diminuído os números do Gru. Mas pra mim são decks muito parecidos aqui. Verdade, Stock Up, né, falando das listas de control, Stock Up acho que é uma das principais cartas, junto com Raid's End, acho que é Stock Up e Raid's End, as grandes cartas de Aether Drift para esse Pro Tour. Stock Up, Raid's End, Green Bubble, Momentum, são todas cartas que foram muito bens. Na transmissão até, né, que eu fiz na Liga México, o Capa falou assim, são incomuns e estão completando estratégias, né, justamente porque a galera ainda não teve tempo de explorar mais cartas e tal. Eu concordo, mas são cartas que têm realmente muita qualidade, especialmente Stock Up. Eu acho uma carta absolutamente fantástica, tá? É um Dig Through Time e ajuda muito o controle a ser bom. E aqui vem um número que pra mim é impressionante pra gente conversar, que é o Domain, tá? O Domain teve 198 vitórias, 156 derrotas, 55,9% de win rate, que é um número que eu consideraria ok quando a gente tá falando então desses decks que tiveram times. Então, Omniscience, o Mono Red, o Azorius Control, eles estavam dentro de times, então teve muita gente trabalhando no deck e tal. O Domain não, o Domain era deck de paraquedista, tá? E teve essa win rate altíssima. 3 domains no top 4, o Domain ganhou, né, o Matt Ness ganhou esse torneio, é o segundo top 8 de Pro Tour dele, e ele ganhou, né, e tem até aquela piada, né, o Matt Ness ele gosta muito de jogar de combo, com o deck complicado e tal, e não, ele foi pro Domain, que era o deck que uma outra galera da Channel Fireball jogou também e tal, e foi assim, absolutamente incrível esses números. O ponto é, esse deck ganhou um alvo nas costas, tá? Se você vai jogar T2 a partir de agora, você tem que pensar em Domain, você tem que pensar em como você vai ganhar essa match. Esse deck já estava se destacando no Magic Online nas últimas semanas, tá? Então ele já estava chamando muito atenção, se adaptou muito bem ao meta, especialmente a meta contra Pix. Ele conseguiu, né, ficar com 65% de win rate, é um número muito bom contra esse deck, mas ele apanhou de Gru, tá? Mas agora eu espero que o meta se adapte, um meta mais agressivo ainda, porque o Domain ele sofre se você vier em cima dele, tá? Se for muito rápido, ele vai sofrer. O Sky Convoke estava na mão da galera do Handshake. Alguém do Handshake gosta muito desse deck, porque vira e mexe esse deck acaba na mão deles. Fizeram 54%, humilde. Esse Jeskai Monumento também. Jeskai Oculus foi a escolha dos japoneses, 52,7%. O Kenta Harani fez top 8 com esse deck. Eu acho que esse deck tem um potencial, porque ele tem um plano B muito bom contra a Hate de Cemitério, ele resolve uma questão que o Oculus tinha, que era muito sensível. É um bom deck. É um bom deck. Eu quero realmente ver o desenvolvimento dele daqui pra frente. Eu espero que esse tipo de deck, outros decks, apareçam com muito mais counters, seja Negate, seja Spell Pierce, seja voltar a usar Disdainful Stroke e usar Destroy Evil por conta do ramp. Pra mim o meta vai começar a adaptar agora pra bater pro ramp. Então, Jeskai Oculus, 52%. O Gru Mais teve 50%, mas pra mim é um deck de paraquedista, então não esquento tanto a cabeça. Agora, a gente vai descendo aqui um pouco, e aí a gente vai caindo em números bizarros de baixos, assim, né? Então, quando a gente fala de decks com muito representantes,
Esper Pixie, 48%. Pra mim é um deck também que tava com paraquedista e é um deck muito difícil de jogar bem. O Azorius Óculos, 49%. Pra mim esse deck vai ser suplantado pelo Jeskai. Eu acho o Jeskai muito, muito melhor do que ele. Esse Golgari Obliterator, né, do que a galera do Cosmos usou. O Márcio jogou disso, o Javier jogou disso. Horroroso. E esse deck, tudo bem, ele fez 83% contra a Gru, mas perdeu pra Gru. Era pra ter feito 100%, sinceramente. O deck fazer... Ele foi bem mal contra a Domain também. Domain é um ótimo deck. Esse deck vai ser muito pior agora, tá? Ele fez esse 51%. Aproveita esse número alto, porque daqui é ladeira abaixo, tá? Domain se tornando popular, a vida desse deck vai ficar muito difícil. Muito difícil mesmo. Acho que foi um dos grandes destaques negativos. O Dimir Mid foi muito mal também, teve uma conversão bem ruim. O Dimir pode melhorar, porque ele é um deck que tradicionalmente ele pressiona muito o Domain. Ele pode fazer um main deck que ganha de Domain, mas ele teve um Pro Tour muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Importante também quando a gente olha esses números é a gente excluir alguns jogadores, porque às vezes, por exemplo, o Golgari Graveyard... Cadê o Golgari? Golgari mid-range... Aqui já até teve números ruins aqui, mas o do Bunch acho que compensa um pouco. Eu gostei dos números, teve um jogador no top 16 e tal. Não acho que foi esse absurdo de ruim, não. O Golgari Graveyard, 16-15. Só que se a gente excluir, né, o Zephan, esse deck fica com um win rate negativo, então... Eu não animei muito com o deck, não. Mas que eu vou martelar muito nisso, sabe? Esse é 1.0. Então, assim, ó. Domain virou o principal deck. Todo mundo agora, vamos agressivar, vamos pressionar o Domain. Esse meta, daí ele vai ter que se ajustar. Aí talvez venha mid-range depois disso. Mas vai testar a capacidade dos decks de se adaptar a metagames. Então, eu gosto do Esper. Porque tem como você aumentar o número de X-Mage, aumentar o número de Kaitos, ficar muito agressivo, ter mais counters que realmente sejam bons e pressionar o Domain, né? As listas estavam muito longe disso, aí quando precisava virar mid, você também arruma, tal, etc. Também, porra, mas eu quero jogar de Domain. Então jogar com mais Doppelgang, né? Com cartas que quebram. Ver a final de 2 horas ali é uma aula do Matt Ness. O Matt Ness fez vários jogos muito bons que ensinam como é que você joga... como é que você joga esse tipo de mirror. Tá? Não é sorte. Tem pontos de decisão muito importantes. Então você que vai jogar de Domain também saiba. Outras pessoas vão tomar essa decisão, então é importante. Tá? Mas assim, no geral, eu gostei do evento. Foi um bom evento para acompanhar. E a gente vai ter 1 mês e pouco aí para trabalhar essas skills. Como eu falei, semana que vem já tem mocks. Nesse momento que eu tô gravando, tá tendo Super Qualifier no Magic Online também. Então eu espero um desenvolvimento do metagame, inclusive aparecendo coisas novas. Coisas essas sabendo, olha, eu tenho que ganhar de Domain, eu tenho que ganhar de tal coisa. Né? E isso pode trazer até mais estratégias agressivas, mais estratégias tempo. Pra a gente construir esse metagame, né? Tarkir sai mais ou menos na metade de abril, então até lá dá para desenvolver muita coisa. E os qualifiers acontecem nesse meio tempo, né? Até o final de março a gente tem qualifier, então vale a pena você estar focado ali. Agora vai ter os Story Championships também, ali do Preacher tal, e tal, do Preacher tomando um banho de motor, assim, e tal. Mas começar a adaptar a sua lista, né? O metagame, que nem eu falei, ele tá só começando. E o próximo Pro Tour, a gente ainda não sabe o formato, né? O Pro Tour Final Fantasy, mas, por exemplo, ele pode ser Modern. Então, o próximo Pro Tour que a gente tem a T2 pode demorar um tempo. Então, tem um bom tempo pro meta ir se desenvolvendo. A gente tem Tarkir, tem Final Fantasy, tem regionais a partir de maio também. Então, a coisa vai ficar a todo vapor. Surpresas e decepções, tá? Vamos falar sobre isso, tipo, pensando geral. Surpresas. Ontem eu dei um destaque muito positivo pros brasileiros, né? E realmente foi muito bom. Eu não considero uma surpresa. São pessoas que estão, né, ali tentando, né, e continuar no trem, né? Que a gente fala quando alguém fica ligando um Pro Tour no outro há um tempo. Então não é exatamente uma surpresa. Mas assim, pra mim, é uma surpresa pra mim um deck que é muito jogado e tem um win rate alto. Isso pra mim é uma surpresa, que foi o que aconteceu com o Domain. O Domain ganhar esse evento não me surpreende, o Domain ir bem não me surpreende necessariamente,
quando a gente pensa em top 8, top 16, mas um deck muito popular ter uma win rate alta, aí a gente tem uma surpresa realmente. Não é muito comum, que nem eu falo, tem muito paraquedista ali no meio, quer dizer que os paraquedistas se deram bem, tá? E quando eu penso em coisas ruins, foi pros mid-ranges. Mid-ranges, eles apareciam no Magic Online, né? O B aparece muito na mão do Matias Ricci, o BG na mão dos brasileiros, né? Do Vitor Carvalho e do Giggs. Mas aparentemente é esses caras que tem o mel, tá? Porque o resto foi horrível, os números foram péssimos. Então, nem um pouco bom nesse sentido. Eu acho que é isso que a gente pode destacar de positivo e de negativo desses eventos. Beleza? Então esse foi o nosso recap, né, desse último dia. Eu vou deixar os links tanto do InRate quanto do evento na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.